São Paulo à beira do colapso. Vamos comentar aí sobre isso, mais duas lesões graves confirmadas no São Paulo, cirurgia envolvendo o Pablo Maia. Vamos falar muito sobre essa situação aí. Tem Muricy Ramalho aí expondo algumas situações aí sobre o Zubeldia, sobre o Rames Rodrigues. Isso e muito mais você vai acompanhar aqui. Você que é novo no canal, se inscreve. Caso não for inscrito, ativa o sininho e deixa o seu like, belezinha? Então vamos embora para as notícias do São Paulo e já vamos começar aí falando sobre a torcida espetacular do São Paulo. Olha aí, a quarta rodada do Campeonato Brasileiro registrou os maiores públicos dessa edição até o momento. O clássico entre São Paulo e Palmeiras assumiu a ponta do ranking com a presença de 55.694 torcedores presentes no Morumbi, tá? Esse público do São Paulo de segunda-feira contra o Palmeiras foi o maior público do Campeonato Brasileiro. 4 rodadas apenas do campeonato aí, mas nenhum time, nenhum outro jogo teve um público tão grande como teve no Morumbi na última segunda-feira, 55.694 torcedores, tá? Espetacular a torcida do São Paulo aí, mais uma vez dando show, né? Aí esse é o maior, né? O maior público do Brasileirão. O segundo é Flamengo e Botafogo, teve mais de 53 mil. Aí a gente teve aí o terceiro, na verdade, aí foi Flamengo São Paulo. A derrota do São Paulo pro Flamengo tinha mais de 48 mil no estádio. Tem Corinthians e Atlético, que teve 41 mil, né? E o São Paulo também, né, tá no top 10 aí, incluindo aquele jogo do São Paulo contra o Fortaleza, que teve mais de 35 mil pessoas. Torcida do São Paulo é brincadeira, viu, cara? Segunda-feira, todo mundo tem que trabalhar no dia seguinte, toma lá mais de 55 mil pessoas no estádio, viu? Bom, rapaziada, vamos lá. Olha aí, informação do blog do São Paulo. Zubeldia começará a dar minutos a atletas para rotacionar o plantel. Muitos atletas sem minutagem e que estavam sem oportunidades devem ter alguns minutos nos próximos jogos com o Zubeldia. Ele comentou isso na coletiva e hoje no treinamento, no caso ontem, né? No treinamento de ontem, aí na terça-feira, ele começou a mexer com os atletas que estejam preparados. Nomes como Sabino, que nem estreou, Ferrarese, que perdeu espaço, Eric, sumiu um pouco, Patrick Lanza, que não teve chance direito, Galopo, que precisa ter mais minutos, Luiz Gustavo voltando de lesão, Moreira, Nestor e outros, como o Juan e o Rodriguinho, devem ter oportunidades nos próximos jogos do São Paulo, tá? Informação aí do blog do São Paulo. E tem uns da base, né? Ibali, Negruti, Henrique Carmo, William Gomes, Belém. Tem uma lista grande de nomes que precisam ser rodados e testados, mesmo que aos poucos. E parece que com a forte sequência da temporada, chegou o momento. Zubeldia não deu pistas do time, mas o treino desta quarta-feira, hoje, deve ser decisivo e ele pediu para que todos se preparassem nesta quarta-feira. Além do treino, haverá a viagem e os relacionados, né, dirão bastante dos próximos passos e escolhas, tá? Então, hoje aí tem mais um treino, né, cara? Só são 2 treinos, né? Um terça-feira, já foi ontem, né? E ele já começou a usar mais a esses jogadores aí. E hoje, quarta-feira, tem o segundo e último treino. E à tarde já tem viagem aí para o Pará, onde o São Paulo enfrenta amanhã, né, lá no Mangueirão, o time do Águia de Marabá, pela terceira fase da Copa do Brasil, rapaz. Chegou o momento de rodar o elenco aí, além das lesões, né? Já tem a questão da lesão aí e tem também os jogos aí a cada 2, 3 dias que tem que rodar o elenco. Não tem o que fazer, isso é obrigatório. Todos os times do Brasil vão ter que entrar com o time reserva um jogo, um time misto. Não tem o que fazer, tá? Não tem o que fazer, é aquela questão que eu comentei com vocês. Na minha humilde opinião, né? Amanhã, contra o Águia de Marabá, eram os 11 reservas. Bota o Jandrei no gol lá, o Jandrei, Moreira, bota o Belém pra jogar lá com o Ferrarese, Patrick Lanza. Patrick Lanza tem que jogar um jogo desse, né? Se o Patrick Lanza não puder jogar contra o Águia de Marabá, com todo respeito do mundo do Águia de Marabá, aí pode decidir o contrato com o Patrick e emprestar ele pro time, porque que ele não tá pronto, pra esse lapidado, mas que tem 21 anos já, quando é que ele vai estar pronto? Né? Então o jogo contra o Águia de Marabá, acredito eu que ele consiga jogar, né? Vamos falar isso pra quem do lado da esquerda de São Paulo daqui a pouco, que é uma vergonha, tá? Vamos falar sobre isso aí daqui a pouco, né? Aí tem Galopo pra jogar, Luiz Gustavo, Rames voltou
ontem aí, tem Eric, William Gomes, né? Tem um monte de jogador para jogar aí que não vem jogando. Então dá para fazer um ótimo time para jogar amanhã contra o Águia de Marabá e deixa os titulares aí de fora do jogo. Aí põe eles contra o Vitória, que precisa ganhar no Brasileirão, tá? Precisa ganhar no Brasileirão aí, porque o São Paulo já perdeu em casa pro Fortaleza, já perdeu pontos pro Palmeiras em casa. Aí não perdeu pontos, né? Porque ele jogou com um time forte, mas são 2 jogos seguidos em casa que o time não venceu. Então tem que buscar esses pontos aí perdidos fora de casa e buscar a vitória contra o Vitória lá no Barradão. E depois tem Copa Libertadores contra o Comercial, que também tem que vencer para buscar a primeira colocação, né? Então o jogo para poupar ou descansar os jogadores é amanhã contra o Águia de Marabá, tá? Contra o Águia de Marabá aí. Bobadilha se diz pronto para ser titular na ausência de Pablo Maia. O volante Pablo Maia teve uma lesão grave confirmada, né? Isso aí daqui a gente vai falar daqui a pouco. Seu titular Bobadilha já se prontificou a assumir a posição, né? Ele, depois do jogo de segunda contra o Palmeiras, ele falou o seguinte, abre aspas: voltei a jogar depois de vários jogos. Gosto de jogar mais de segundo volante. É minha posição natural. Mas posso fazer tranquilamente a posição de primeiro volante. Falei com o treinador. No time anterior já tinha feito essa função e me sinto confortável. Vou jogar onde o treinador precise. Fecha aspas aí para Bobadilha após o empate contra o Palmeiras na segunda-feira. Aí, ele falou que joga também, evidentemente, né, de primeiro volante, já jogou aí com o antigo treinador, mas a posição que ele se sente mais confortável dele mesmo é a de segundo volante. É exatamente por isso que o Zubeldia colocou 3 zagueiros contra o Palmeiras, que o Badilha é um segundo volante, né, cara? Você jogou ali com um segundo volante e com outro segundo volante que é improvisado, né? Que ele virou um segundo volante que era um atacante, que é o Alisson, né? Ele era um atacante lá de campo e virou um segundo volante, né? Então você tá jogando com 2 segundos volantes aí e sem nenhum cara ali de primeira, irmão. Primeiro ali para defender os 2 zagueiros. Aquele pitbull ali a gente não tinha, que é o caso do Pablo Maia, né? Então por isso que o Zubeldia botou mais zagueiro aí, né, cara? Para dar mais uma proteção ali para a defesa do São Paulo, que eu acho que ele fez certo, cara. Muita gente reclamou, pô, 3 zagueiros, que não sei o que. Ele foi obrigado, até porque o André Piau trouxe essa informação. O Zubeldia não treinou o time que entrou contra o Palmeiras. O Paulo Maia se machucou no último lance do treino de domingo, né, que foi para encerrar a preparação, e entrar contra o Palmeiras, o mesmo time que jogou contra o Barcelona. Então, é até meio injusto falar com o Zubeldia, a criticar o Zubeldia nesse sentido, né, porque ele foi obrigado a fazer essa formação que não tinha treinado, né, no último lance do último treino o cara acabou se machucando. Aí, tá até injusto, na minha opinião, né, essas críticas aí para o Zubeldia, porque ele foi obrigado a mudar. Ontem, nosso querido Muricy Ramalho, tá, deu entrevista aí, né, para a TNT Esportes no último lance, e ele comentou sobre algumas situações aí, né, acho que a primeira entrevista que ele deu, né, depois que o Zubeldia foi contratado aí, né, porque teve aquela questão que ele falou que ele fez pose no início do ano quando o São Paulo tentou ele e tudo mais, acho que foi até a primeira entrevista dele aí. Ele falou o seguinte, abre aspas: a gente já tinha o perfil que estava procurando. Marcamos com o Zubeldia, mas a entrevista não foi feita porque naquele momento disseram que não poderia ser feita. A gente não podia esperar, ele entendeu, fizemos nova entrevista. Aqui não tem esse negócio de mimimi, essas babaquices, comigo não tem. Se o cara é bom, não tem problema. Ele esclareceu que naquele momento não estava seguro para aceitar. Não tenho ressentimento de nada, é um bom treinador. O que me interessa é que ele conhece o futebol e o São Paulo. E também o calendário, fecha aspas aí, para o Muricy Ramalho, né? Porque muita gente, pô, será que ele vai conseguir fazer um bom trabalho com o Muricy lá? Que disse que ele tava fazendo pose. Cara, isso é a maior besteira do mundo, cara. Quando os caras se juntam no mesmo time, isso aí, toda hora tem briga de jogador, depois são amigos, de jogador com treinador, isso é a maior besteira do mundo aí, né? E ele falando, irmão, o cara é bom, né? A diretoria já queria ele lá no início do ano, né? Não é à toa que antes do Carpini foi atrás do Zubeldia aí, agora conseguiu. E o Muricy falou, irmão, é isso, não tem essas babaquices, mimimi. O cara é bom, veio e acabou, e é o que importa, né? Deixar de trazer o cara por causa disso, aí seria a maior bobeira que existe, que ia ser, né? Mas enfim, aí evidentemente perguntaram pra ele sobre o Rames Rodrigues, né? Não tem como ser diferente aí. Ele falou o seguinte, ó: ele é um craque, não há dúvida. No treino você vê ele fazer coisa que quase ninguém faz hoje. Toca para o lado olhando para o outro.
encontra espaço. É tipo ganso. Acontece que o futebol está muito intenso. Os jogos estão truncados, táticos, de muita intensidade. No vestiário, os jogadores ficam arrebentados. O jogo é muito físico e isso não favorece ele. Ele sente muito isso. E todos os técnicos exigem isso. O futebol é físico, sabemos disso, né? Foi o que falou aí o Muricy Ramalho sobre a questão do James Rodrigues. Muita gente comentou isso aqui que eu vi falando. Pô, agora ele mudou o discurso, que não sei o que, né? Porque quando tava o Carpini, o James tem que jogar, ele é craque, ele é gênio, tem que jogar. Agora ele falou diferente. Pô, o jogo hoje tá mais físico, muito tático, aí que não sei o que, muito forte fisicamente, né? O jogo que favorece ele. Foi o que ele falou aí ontem, né? No programa da TNT Esportes. Isso é verdade, né? Em alguns pontos aí o Muricy tem razão aí. Aí tem mais aqui, rapaziada, olha só. Já sobre o Wellington, já fizemos algumas reuniões para renovar o contrato. Cada vez nós aproximamos de uma renovação, mas tem coisas que não são fáceis. Já fizemos algumas propostas. A gente quer que ele fique. A lesão dele não foi tão séria e ele está com a proposta na mão e está analisando. A gente precisa saber o que vai acontecer com ele. Não há condição de sair agora. Sairia até dezembro no mínimo, mas a gente espera que dê tudo certo nas próximas conversas, tá? Foi ele falando sobre a questão do Wellington, né? Falou que em algumas conversas chegou até se aproximar de uma renovação, né? Mas acabou que não chegou. Ele disse que ele tem uma proposta na mão, tá analisando, quer que ele fica e tudo mais. Aí ele falou, não há condição de ser agora, né? Porque muita gente ficou falando, pô, o Inter quer tirar o cara do São Paulo agora já no meio do ano, que não sei o que, né? Ele falou que não tem chance alguma dele sair agora. Se sair, é só no final do ano, quando acabar o contrato dele com o São Paulo, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a questão da lateral esquerda do São Paulo, irmão, a vergonha que foi que fizeram aí. Mas vamos primeiro falar sobre a questão do Pablo Maia, tá? O São Paulo, né, soltou uma nota ontem oficial, confirmando a cirurgia do Pablo Maia. O volante Pablo Maia terá que ser submetido a uma cirurgia para reinserção do tendão conjunto do semitendineu, né, e bíceps femoral da coxa esquerda nesta quarta-feira, hoje, tá? Então, hoje, quarta-feira, vai ser realizada a cirurgia do Pablo Maia aí, né? O São Paulo, como todo mundo sabe, não dá prazo pro jogador voltar aí, mas a tendência, né? A tendência não. 3 meses ele tá fora, confirmado, tá? De 3 meses pra lá que o Pablo vai voltar. 3 meses você pode tirar aí que não tem chance do Pablo voltar. 3 meses confirmado que ele vai ficar de fora do time do São Paulo, né? Esses 3 meses aí é desfalque certo. Infelizmente, né, cara? A gente comentou já sobre a situação do Pablo Maia. Até desanima você ver uma notícia dessa aí, porque independente do jogador, já é muito triste o cara ter que fazer uma cirurgia, né? Todo jogador se machuca, tem lesão, fica 2 semanas fora, volta, fica 1 mês, volta. Agora o cara tem que fazer cirurgia, 3 meses fora no mínimo, né? É realmente muito triste, né? Independente do jogador, e ainda mais o Pablo, que é um titular do time, é muito importante, né? É simplesmente lamentável e muito triste aí essa situação do Pablo Maia, né? Aí, primeiro, só registrar uma coisa aqui. Ontem a gente comentou com vocês uma informação no segundo vídeo de ontem. O Eduardo Deconto do Portal Trivela trouxe a informação de que o Wellington não tinha se lesionado, né? Que estava tudo bem com ele, mas logo depois o São Paulo soltou aí uma nota confirmando que ele se machucou, teve uma lesão, né? O São Paulo divulgou o seguinte, ó. O lateral esquerdo Wellington, substituído durante o choque aí da última segunda-feira, realizou exames de imagem que diagnosticaram uma lesão ligamentar no tornozelo direito. O camisa 6 já iniciou o processo de recuperação com fisioterapeutas, tá? Aí, logo depois São Paulo anunciou essa lesão ligamentar do Wellington, né? O André Plihal foi lá e comentou: não é cirúrgico, prazo de retorno aproximadamente 3 semanas, tá? Então, segundo o André Plihal aí, o Wellington deve ficar 3 semanas desfalcando o São Paulo, né, cara? Simplesmente impressionante aí, mais 2 lesões graves, uma cirurgia e a outra só daqui 3 semanas no mínimo, né? No mínimo aí que o Wellington vai ficar de fora. Sobre o Wellington, cara, assim, vamos lá. O Gabriel Sá ontem fez um post no X, né, que é simplesmente impressionante isso aqui, né? Olha só. Seria engenharia de obra pronta se não fosse óbvio. Desde dezembro, a diretoria do São Paulo sabia que o Caio Paulista não ficaria.
E também já sabia que o Wellington não renovaria o seu contrato. Estamos entrando em maio, quase 6 meses e não contrataram um lateral. 6 meses. Agora a situação é essa, caiu no colo do Patrick Lanza. Acho que não caiu no colo do Patrick, porque quem vai jogar é o Michel Araújo. Sempre quando o Wellington aí não joga, poupado, substituído, quando ele é obrigado a sair, quem entra é o Michel Araújo. Então eu acho que ele vai continuar com o Michel Araújo na lateral esquerda aí. Como é que pode, cara? Mano, isso aqui é inacreditável, cara. Em dezembro os caras sabiam que o Caio Paulista ia embora. Né? Tu tem o Wellington, tu tem o Caio Paulista. Em dezembro, irmão, em dezembro, cara, quando começou as férias, né, no início das férias ali, tu sabia que o Caio Paulista ia embora, aí você fica com o Wellington, né? Aí você fala, pô, vamos contratar um lateral, como é que a gente vai jogar só com o Wellington o ano inteiro? Ficaram só com o Wellington, né? Aí tem 6 meses já de temporada, né? De janeiro pra cá, mais ou menos, né? 6 meses, desde que o Caio Paulista foi embora, e os caras até agora não contrataram o lateral esquerdo. Como é que pode ser levado a sério um negócio desse, cara? Né? Gabriel, engenheiro de obra pronta. Meu irmão, tu só tem um lateral só, cara. Tem que ser gênio pra saber disso. Como é que tu vai jogar a temporada inteira só com lateral, meu irmão? Isso é maluquice, tá? E digo mais, é falta de... Isso aqui é irresponsabilidade da diretoria de São Paulo. Todo mundo fala, cara, só tem o Wellington, só tem o Wellington. Quanto que vai contratar o lateral depois que o Wellington foi, depois que o Caio Paulista foi embora? Os caras até agora não contrataram o lateral esquerdo. Contratou o zagueiro e trouxeram o Sabino, trouxeram o reserva do Caleri, né, que era pra ser o André Silva, mas virou titular aí, e não trouxeram o raio do lateral esquerdo, cara. Tem 2 lateral, um foi embora e os caras não trouxeram o outro, gente. É um negócio inacreditável que fizeram o planejamento em relação à lateral esquerda. É surreal, meu irmão. Tá? Às vezes tu para pra lá, não dá pra acreditar. Né? Os caras esperaram aí, não vou nem falar esperar porque a janela tá fechada, não tem como trazer ninguém agora não. Né? A janela tá fechada e não tem como trazer ninguém não. Aí o Wellington se machuca, vai ficar no mínimo 3 semanas fora, né, cara? E se não voltar, se não demorar mais um pouco tempo, né? Porque o DM do São Paulo tem essa história que aí de jogador tem que ficar tanto tempo e demora mais do que devia aí pra voltar, né? Aí agora a gente tá assim na lateral esquerda, né? Porque o Patrick Lanza não joga, os caras não tem confiança nele, ou tem alguma outra situação, né, que a gente não sabe. Que ele não joga, né, o Patrick Lanza, e quando o Wellington sai aqui, joga o Michel Araújo. Como é que pode isso, gente? É inacreditável, né, cara? Às vezes você para pra pensar, caramba, mano, não dá pra acreditar que a diretoria de São Paulo fez isso. Um lateral só aí, 6 meses não trouxeram o outro raio do lateral. É inacreditável, bicho. É realmente inacreditável aí. E não dá nem mais pra falar que é engenheiro de obra pronta, porque é o negócio mais óbvio do mundo, mano. Tu só tem 2 jogadores numa posição, o cara vai embora, tu só tem um, tu vai fazer o quê? Pô, tem que trazer outro, né? Porque o que eu tinha aqui foi embora. Não, os caras simplesmente não trouxeram lateral esquerda. Né? Que era a posição mais carente do que o atacante, que faltava também pro Caleri, e do que o zagueiro. Né? Porque zagueiro tinha outras opções aí. Né? Você tem 4, 6 zagueiros no elenco aí. Centroavante, tu pode pôr o Juan lá, o Luciano improvisado, né? Pôr o Rames improvisado. Na lateral esquerda não pode, vai pôr quem? O Michel Araújo. Simplesmente inacreditável o péssimo planejamento e a irresponsabilidade, tá? Porque é irresponsável isso aí, tá? Tu ter 2 jogadores, um embora e tu não trazer o outro para repor, tá? Isso é irresponsabilidade. Sobre o Pablo Maia, rapaziada, olha só. Isso aqui também é outro negócio que é impressionante, cara. Tem algumas coisas que realmente é difícil de engolir. Muito difícil de engolir, tá? Olha só, tá? Isso aqui é especialista, né? Opinião de leigo, igual eu que não sei nada não, tá? Especialista. Ontem, tá? Na Rádio Transamérica, o José Calil entrevistou o doutor Fernando Leopoldino, tá? Leopoldino, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Fernando Leopoldino, ele é especialista em medicina esportiva, tá? E ele falou, em entrevista a José Calil na Rádio Transamérica, que a lesão do Pablo Maia se dá por excesso de esforço, tá? Excesso de esforço. Resumindo, ou o Pablo Maia treinou mais do que devia, ou ele jogou mais do que devia. De duas, uma. Ou os dois. Né? Aí é uma opinião aqui baseada em informação, né? Do que o Dr. Fernando aí, que é especialista em medicina esportiva, falou na Rádio Transamérica. Segundo ele, isso aí é uma lesão causada por esforço, tá? Mas, Gabriel, tu sabe de que? Eu não entendo nada, irmão. Eu não entendo nada, só sou um torcedor, não sou leigo nesse assunto aí de medicina, de lesão, eu não entendo nada. Mas o especialista falou que é excesso de esforço, né? Aí foi com a pergunta agora.
a galera lá do DM do São Paulo, da preparação, visto toda essa galera aí, vocês não sabiam que o Pablo Maia tava treinando e jogando mais do que devia? Que devia falar, ó, o Pablo Maia tem que dar uma segurada dele, senão daqui a pouco vai estourar, vai se machucar. Diminuir o ritmo do treino dele, deixar ele poupado, certo? O jogo tem que dar um descanso pra ele, diminuir a minutagem dos jogos. Não tinha ninguém pra fazer isso, né? Aí já com a galera do São Paulo, não tinha ninguém pra ver isso aí. É simplesmente impressionante, cara, algumas coisas que acontecem no São Paulo. Simplesmente impressionante. Aí os caras têm um monte de número lá, de estatística, né? O André até fez um vídeo uma vez lá no CT de São Paulo, mostrando lá no DM de São Paulo. Os caras têm um monte de número lá, que vê, pô, tal jogador aqui já tá esgotado, esse aqui pode jogar mais do que o outro, esse aqui já tem que tirar um pouco. Como é que alguém não viu que o Pablo Maia tinha que dar uma diminuída no ritmo dele, cara? Diminuir o tempo dele nos jogos, ser poupado em alguns jogos aí. Pô, esse cara vai estourar. Como é que ninguém viu isso, cara? Esperaram o cara estourar, aí precisar fazer uma cirurgia, né, pra poder aí, precisaram estourar aí, e agora ficamos com essa situação de 3 meses no mínimo fora. Simplesmente impressionante, né? Lamentável demais isso aí. Mas é isso, meu querido. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, tamo junto e saudações tricolores.